O meu entrevistado de hoje será Juscelino Ribeiro, médico veterinário, coordenador técnico da Vetinil. E o tema da nossa entrevista será: desidratação é problema também para os equinos. Juscelino, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus, tranquilo. Prazer falar com você. E falar de cavalo, um animal tão bom, tão dócil, que faz tão bem para o ser humano, né? Então, cara, falar de cavalo é a melhor, para mim é a melhor coisa que tem. Cavalo é minha vida, é o que eu faço, é o que eu me dedico e que eu gosto de conversar. Juscelino, no final de semana passado, eu fui até uma fazendinha fui encontrar com um casal lá, e esse casal tem um filho que tem uma deficiência física, uma criança de 7 anos de idade que tem uma deficiência física, e ele faz ecoterapia. Cara, o menino ficou o tempo inteiro, nós ficamos umas 2 horas juntos lá, o menino o tempo inteiro perguntando, cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Tamanha é a paixão dessa criança por esse animal. É impressionante, né? Então, o cavalo ele tem essa capacidade, né, de exercer na gente esse fascínio. Então, quem gosta de cavalo, vive cavalo, respira cavalo e é cavalo o tempo inteiro, não tem jeito. Celino, me conta uma coisa. Quando é que a desidratação se torna uma preocupação para os criadores de cavalos? Então, hoje eu venho batendo muito nessa tecla com os criadores, com as pessoas que são nossos parceiros, e nos áreas onde eu tomo, que eu tenho assistência, a gente acompanha. É que assim, a desidratação em cavalo ela é um fator limitante de performance e também é um risco para a saúde dos animais. Né? A água ela é fundamental, maior parte do nosso corpo, né? Quase que 70% do nosso corpo é formado por água. Então, a perda desses líquidos, elas causam problemas de performance. Então, quando o cavalo entra num quadro de hidratação, ele tem uma queda de performance, ou seja, ele não consegue trabalhar da forma como ele vinha trabalhando antigamente, não, ou para que ele foi treinado para ser, e os riscos de patologias que são inerentes, né, à perda de água durante o trabalho aumenta muito. Então, além de ser um risco para o trabalho, também é um risco para a vida do animal. Assim como a desidratação é um problema para o ser humano, né? Tem um monte de gente que não lembra de tomar água, né? Toma É pouquíssima verdade. água. Verdade. A gente precisa sempre estar enfatizando a necessidade da ingestão de água, a qualidade de água. Então, água é o que a gente mais bate na tecla hoje. Né? Cavalos precisam ter água de boa qualidade, água livre acesso, em abundância, né? E que ela esteja lá sempre fresca para que eles possam ter acesso. Cavalo tem muito problema com gosto, com cheiro, né? Com o tipo de água que ele toma e com que tipo de água que ele vai tomar nos locais de evento. Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado porque representa problema para os animais. Né? São causas predisponentes para a gente ter problemas durante eventos ou até mesmo no treinamento dentro de casa. Quando você fala água de boa qualidade, eu queria que você explicasse isso bem explicadinho, porque em animais de competição acho que nem tanto, porque os criadores eles têm uma preocupação maior, mas o animal para o trabalho, por exemplo, muitas vezes as pessoas não têm essa preocupação de manter ali uma água, né, com essa qualidade que você colocou. Explica para o pessoal ali que do trabalho mesmo, que tem um animal para trabalhar lá na propriedade rural, o que é essa água de qualidade que você falou? Então, eu sempre, nas minhas conversas com criadores, eu sempre digo uma coisa. Água boa para cavalo é aquela que você tem coragem de beber. Então, a água que é boa para você é a água boa para o seu cavalo. Então, uma água limpa, uma água sem cheiro. Aqui, determinados lugares no Brasil, a gente tem qualidade de águas diferentes. Né? Por exemplo, eu sou mineiro, em Minas a qualidade da água é excelente. Né? Na fazenda eu tenho água mineral, sai do barranco, geladinha, potável e tudo. Mas, por exemplo, já em regiões como Norte e Nordeste, às vezes mais pegando para o Nordeste, nós temos muito problema com água salobra, água com excesso de minerais, né? Águas que às vezes são águas armazenadas de chuvas, em barreiros. Então essas águas elas começam a ter cheiro e gostos diferentes. Então um cavalo que está acostumado a tomar água na propriedade boa, né? Uma água limpa, uma água fresca, quando ele vai para uma região onde a água tem algum cheiro,
ou algum gosto diferente, esses animais rejeitam a água. Então, muitas das vezes é preciso comprar água para esses animais. Mas sempre lembrar, o que eu sempre digo, é simples. A água que é boa para cavalo é aquela que você tem coragem de beber. Então, a mesma água que é para a gente seria a água para os animais. Então, não tem diferença. É água pura, né? Limpa, sem cheiro, sem cor, né? Sem odor. Quais são os fatores que aumentam a desidratação desses animais e que precisam assim de uma maior atenção por parte desses criadores? Então, vamos entender um pouquinho por que os cavalos têm tanto problema com desidratação. Uma forma mais eficiente para o controle da temperatura corporal do cavalo é através da produção do suor. Né? Se a gente imaginar, grande parte da energia produzida pelo metabolismo é gasta em calor, né? Produção de calor. Mais ou menos uns 25% só dessa energia é para trabalho. O restante ele tem que dissipar esse calor. Então, o gasto que ele tem para perda de calor é muito grande. E uma forma que ele tem é através do suor. O suor, ele funciona para o cavalo igual a água no radiador do carro. Né? Então, o cavalo joga a água para a superfície da pele, aquela água ela vai evaporar, tirando, né, usando a temperatura corporal, né, tem o vento e tudo mais, com isso baixa a temperatura da pele, que baixa a temperatura dos vasos da região, que vão controlar o sangue que está passando por dentro. Então eu consigo controlar a temperatura do cavalo. Quanto mais calor, quanto mais quente for a região, maior a produção de calor, né? Maior a produção de suor. Tem cavalos que chegam a perder mais ou menos aí de 12 a 15 litros de suor por hora de trabalho. Então é uma quantidade muito grande. Tem cavalos que perdem mais de 25 litros de suor por dia. Fora o que perde na respiração, na transpiração, né? Através da saliva. Então, esses animais chegam a ter uma perda de água muito grande corporal e que precisa ser reposto. E junto com essa água, então, o suor ele é formado por água e por minerais. Então, esses minerais perdidos junto com a quantidade de água leva o cavalo a um grau de desidratação que é perigoso. É perda de água do organismo. Nada mais é, né, a desidratação de uma perda excessiva de água, né, que o organismo está tendo frente ao trabalho para controlar a temperatura corporal. Senão o cavalo teria um superaquecimento, né, tira a água do radiador de um carro, a gente anda 10, 15 minutos, acende a luz vermelha. Né? Então, no cavalo é a mesma coisa. O suor ele é usado para controle da temperatura corporal. Quanto maior for a temperatura ambiente, maior a perda de calor. Quanto maior for a umidade ambiente, então, por exemplo, lugares onde a umidade está em torno de 30%, 40%, 50%, os cavalos trabalham, tem a sudorese tranquila. Mas nos lugares onde a umidade do ar está em torno de 80%, 90%, a perda de água do cavalo é muito intensa, porque essa troca de calor do corpo, né, através do suor para manter a temperatura corporal, começa a ficar dificultado. Então, quanto maior a temperatura ambiente, quanto maior a umidade relativa do ar, quanto menos condicionamento físico esse cavalo tem, menos preparo, mais condição de perda de água. E também cavalos que estejam acima do peso corporal, né, do score corporal que a gente chama, né, aqueles animais que são gordos. Hoje, cavalo atleta não é mais gordo, né? Cavalo atleta hoje tem um score corporal entre 4 e 5, ou seja, a gente olha para ele e não consegue enxergar a costela, mas quando a gente passa a mão no gradil costal, eu sinto. Então são cavalos mais esguios, porém com musculatura né, bem definida. Então esses são os fatores que mais levam os animais a ter problema de perda de água e perda, né, através da transpiração, piorando o quadro de desidratação dos animais. Eu estou impressionado com a quantidade de água que você falou aí que o animal perde. É muita coisa. Qual É que é a muita água. ingestão de líquido de um cavalo adulto? Quantos litros de água ele bebe por hora ou por dia? Então, um cavalo ingere mais ou menos, depende do peso corporal, aí vai depender da temperatura, né? Lugar frio, menos ingestão de água, no lugar quente, maior ingestão de água. Éguas gestantes têm uma ingestão de água muito maior, né, do que o animal normal. Mas, por exemplo, a ingestão média de um cavalo em torno de 45, 50 litros de água por dia. Numa região mais quente, pode aumentar um pouco mais. Numa região mais fria, diminui a quantidade.
Um cavalo de prova, às vezes, pode chegar a ingerir até 70 litros d'água por dia, dependendo do grau de sudorese que ele teve durante o trabalho. Uma égua em lactação pode passar dos 100 litros por dia, dependendo da região onde ela está. Se é muito quente, né? Se é uma égua boa de leite. Então, assim, a gestão ela varia muito. Mas, em média, em torno dos 45, 50 litros de água por dia, um cavalo adulto de 450, 500 quilos vai estar ingerindo normalmente. Como é que se faz, Juscelino, para estimular esse consumo de água por esses animais, hein? Então, uma das formas que a gente tem é através da reposição desses minerais. Então, quando o cavalo começa a suar, né, como eu falei, o suor é formado por água e por eletrólitos, né? É sódio, cloro, Uhum. potássio, magnésio, cálcio, minerais extremamente importantes para manter o funcionamento do organismo, de um modo geral, né? E também, quando começa a ter perda de água e desses minerais, começa a haver uma diminuição da sede, né? É como se tivesse uma inibição do centro da sede. Então o cavalo começa a não procurar água quando ele está muito desidratado. Quando ele está no grau de desidratação normal, né, que é o normal da prova, terminou a prova, logicamente ele vai procurar água e vai começar a ingerir. Mas se ele tiver uma perda excessiva de água, né, aí sim esse cavalo começa a não buscar mais água. Então isso aumenta o processo dele de desidratação, porque ele já tem perda de água e ele acaba não ingerindo água. Uma das formas que nós temos é repor aqueles minerais perdidos. Então, esses minerais que nós chamamos de eletrólitos, tanto para os cavalos em treino, para os animais que vão estar viajando ou para os animais de prova, eu preciso repor para que eles possam ter estímulo para a ingestão de água. Né? Se a gente não quiser fazer o uso do eletrolítico, que eu acho que não tem por onde a gente não usar nos cavalos, né? Ele é meio que obrigatório, né, a utilização deles, mas a colocação do sal mineral, né, a adição do sal mineral na ração, ou livre acesso aos animais, isso de uma certa forma estimula a ingestão de água. Às vezes a colocação do sal grosso, né, o sal de cozinha, na comida dos cavalos que têm dificuldade também melhora, ou o próprio uso de eletrolíticos em pó, né? A Vatinil tem, outros laboratórios também, mas focando pela Vatinil, nós temos um eletrolítico em pó. Então a gente faz a administração dele para os animais, né, do dia a dia na ração, e aí esses animais aumentam a ingestão de água. Nós precisamos estimular a ingestão de água, senão os cavalos vão entrar no grau de desidratação, não vão procurar água. Se tiverem evento e forem para a prova, não vão ter o desempenho que precisam, e outros problemas que estão inerentes à desidratação, além da perda da performance, né, e o aparecimento principalmente dos problemas digestivos, né, que a gente chama de cólica, né, os problemas digestivos, né, as cólicas em cavalo, durante eventos equestres podem acontecer, né, por desidratação dos cavalos. Bom, você já me alertou aí para um monte de coisa, mas deixa eu pegar ponta a ponta, senão daqui a pouco eu perco alguma coisa. Então, deixa eu entender uma coisa. Durante as competições, esses animais podem, então, perder mais líquido. Muito mais, tá? Grande parte dos cavalos às vezes voltam para casa 30, 40 quilos mais leve. Isso não se deve a emagrecimento. Ninguém perde gordura, né, num patamar desse em 2, 3 dias de competição. Então, grande parte dessas perdas são perdas de água. Tá? Então, nós temos que estar muito preocupados com isso. É algo hoje que eu fico perturbando meus clientes o tempo inteiro com relação à necessidade da reposição de eletrólito para os cavalos, né, nas diversas situações que eles estão. Em prova, muito mais ainda, porque eu saí de casa, eu tive gasto, né, com inscrição do cavalo, com aluguel das baias, com transporte, com tudo. Chega lá, eu tenho meu cavalo não competindo ou com um problema porque não ingeriu água na quantidade, né, é meio fora de pensamento. Né? Então a gente precisa cuidar muito disso para que elas não tenham problema durante os eventos e venham a ter problemas até mais graves de saúde. Essa preocupação, ela tem que ser maior antes da competição ou depois da competição? Então, na verdade, a gente tem que ter preocupação com o cavalo o tempo inteiro. Né? Até o Hum. cavalo de trabalho que está em casa, ou os cavalos que estão treinados em casa.
Porque no treinamento em casa, os animais se desgastam do mesmo jeito da prova. A única diferença é que, por exemplo, se meu cavalo cansou em casa, eu desço dele, mando ele para a baia e tudo bem. Mas o cavalo que está, né, na competição, lá eu não posso ter nada errado, porque ele foi lá para mostrar todo o trabalho dele. E também durante o transporte. Hoje nós temos problemas grandes porque às vezes você pega engarrafamento, às vezes você para numa blitz, às vezes você para no, né, tem um pare-siga na estrada, às vezes o motorista para num posto para almoçar e deixa o caminhão no sol, não acha uma sombra. Né? Viagens muito distantes, o desgaste do cavalo é muito grande dentro do caminhão. A gente sempre diz que viagens acima de 150, 200 quilômetros, elas quase que equivalem para o cavalo a um dia de competição em desgaste. Né? Então, a preocupação com o cavalo se faz durante os treinos, durante o transporte e nos eventos equestres, mais ainda, porque lá eu estou investindo naquele momento. Então, nada pode dar errado. Né? Então, às vezes as pessoas acham que não, eu só uso eletrolítico na competição. Não, a gente tem que usar eletrolítico em casa, nos treinamentos. Né? Então, terminou o treinamento. Se eu fiz um treinamento leve, tranquilo, o cavalo vai se organizar. Mas se eu fiz um treinamento mais forte do cavalo, é importante fazer a reposição de eletrólitos, porque automaticamente, coisa de 40 minutos mais ou menos, o cavalo começa a procurar pela ingestão de água. E aí ele vai se reidratar da forma mais natural possível, que é bebendo água. Às vezes no evento, não tenho mais, não dá tempo mais de fazer só pela reposição de eletrólitos. Eu tenho que fazer reposição de eletrólitos e eu tenho que fazer administração endovenosa de soro, para poder repor mais rápido aquela água que o cavalo perdeu, para que ele possa ou voltar para a competição, ou para que ele possa voltar ao normal e não ter problemas mais graves. Tudo isso tem a ver com o bem-estar animal também, né, Urselino? Lógico. Se a gente vê um cavalo com cólica, né, depois de um evento ou durante uma prova, é muito triste para o animal. Né? Nós temos que procurar sempre fazer a medicina preventiva para que os cavalos nunca tenham problemas. Então, nós que somos veterinários, que somos responsáveis por cavalos atletas ou por cavalos nos aras, a minha preocupação como veterinário é fazer o máximo possível de um manejo correto para que esses animais não tenham problema de forma alguma. Né? Então, quanto menos problema, menos sofrimento. Então, medicina preventiva em cavalo é o dia inteiro a gente está fazendo para manter os cavalos íntegros para estar em competição ou para estar em casa, né? No bem-estar dele, o cavalo para passeio, para trabalho, para ecoterapia, como você disse lá no início, né? Os cavalos também precisam ter cuidado para não. Nada pode ser traumático para os animais. Tudo tem que ser uma troca gentil para que eles fiquem bem o tempo inteiro. Você já explicou lá atrás, mas eu gostaria que você explicasse bem didaticamente o que são mesmo esses tal de eletrólitos. Então, o suor do cavalo, todo mundo que tem cavalo já deve ter visto. Quando um cavalo sua, que ele fica todo molhado, quando ele seca, fica tipo um sal em cima do corpo Um dele. sal ali. E isso. Aquele sal são os minerais mais importantes, assim, né, para a fisiologia animal, são os Aham. minerais mais importantes e que eles são jogados fora, porque eles fazem parte da composição do suor. Então, como eu falei, o suor é formado por água e por eletrólitos. Então, esses minerais como sódio, cloro, potássio, magnésio, cálcio, né, que é um mineral extremamente importante para a fisiologia do animal, né? Potássio para funcionamento cardíaco. Então, eles são jogados fora e os cavalos perdem isso numa quantidade muito grande. Então, a gente precisa repor esses minerais para que o organismo do cavalo volte à condição normal, que nós chamamos, né, de equilíbrio hidro, de água, e eletrolítico, né, de eletrólise. Então, existe um nível dentro do organismo do cavalo, né, lá no plasma, lá no sangue, né, e no organismo como um todo, existe um equilíbrio entre água e minerais. Quando se perde através do suor, né, ele está jogando fora, ele está fazendo um déficit dentro do organismo. E eu preciso repor. Então, a reposição de eletrólitos é exatamente isso, aquelas pastinhas, né, se me permite mostrar uma aqui, né? Ah, Essa sim. pasta de eletrólito é exatamente aqueles minerais que estão perdendo através do suor. Então eu volto, né, faço via oral, então eu reponho aqueles
minerais, já existe um cálculo para isso, né? Então já repõe aquela quantidade perdida e aí os animais voltam a tomar água e volta a ter a normalização do equilíbrio hidroeletrolítico dentro do animal, onde ele volta a sua estaca zero, né? Onde ele voltou à situação quase que de repouso, assim dizendo. Bom, deixa eu ver se eu entendi bem, então, quando você falou das cólicas intestinais, se o cavalo aumenta a ingestão de líquido, ele vai ter menos cólica? Exatamente. O que acontece? Existem algumas áreas dentro do cavalo, principalmente o intestino, onde o conteúdo lá dentro ele é pastoso, né? Então ele tem um conteúdo, né, do produto da digestão ali dentro, dos alimentos que estão em digestão, e ele tem água. Então quando o cavalo começa a perder água em excesso, o organismo começa a tomar algumas providências. Então, tipo, o rim começa a aumentar a reabsorção de água. Então filtra e reabsorve muito mais água. Aí a urina começa a ficar muito concentrada e às vezes até para de funcionar, dependendo da quantidade de líquido perdido. Né? Então o rim começa a aumentar muito a reabsorção de água para manter, né, aquele volume circulante. O conteúdo do intestino ele é pastoso, né? O intestino grosso ali, que é uma área bastante grande. Eu até brinco com meus, quando eu faço palestra, alguma coisa, eu mostro a figura do intestino grosso, falo, isso aqui funciona meio como uma caixa d'água para os cavalos, né? Uma reserva de água na hora da necessidade. Quando ele começa a perder muito água pelo suor, ele começa a reabsorver água demais de dentro do intestino. E aí aquele conteúdo que era de início pastoso, ele começa a tomar uma característica mais ressecado. E aí começa a prejudicar o trânsito intestinal, então a movimentação, né, do conteúdo, né, do bolo fecal, assim dizendo, ali dentro, começa a ficar dificultado e às vezes a gente tem a parada total dentro do intestino, a gente chama de impactação, né, ou compactação. Aquele conteúdo começa a ficar endurecido, ele não consegue mais movimentar pelo intestino e isso causa muita dor nos cavalos. E aí começa a aparecer as cólicas, né? Cólica nada mais é do que dor, né? E aí cada uma tem a sua característica, né? Mas as cólicas mais comuns nos eventos equestres são as cólicas por compactação. Né? Começa a ter uma reabsorção de água muito grande do intestino para manter, né, o volume circulante. O rim começa a reabsorver mais água para não ter perda. E aí eu começo a ter o ressecamento e isso causa dor. Então o cavalo começa a manifestar dor. Né? Que vai desde uma impactação, às vezes até um deslocamento da alça dentro da cavidade, levando os cavalos às vezes até para um centro cirúrgico, né, para fazer cirurgia, reconstrução da alça na posição normal, né? E precisa de uma hidratação muito grande, senão isso começa a acontecer com frequência nos eventos. Que é a mesma coisa que acontece com o ser humano. Não é Não toma diferente. água e o intestino não funciona. Né? É, Eu sempre exatamente. falo, tome água o dia inteiro, pequenos goles, né? Pelo menos uns 3 litros aí por dia, senão adeus o intestino funcionando. Celino, muito obrigado, cara. Foi assim muito esclarecedor, bem bacana a prosa. E eu tenho certeza que os proprietários de cavalos vão prestar um pouquinho mais de atenção a partir dessa sua fala. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, procure os veterinários na região de vocês, né? Se procurem saber como é que é o melhor momento, que não pode também estar usando eletrólito a qualquer hora, né? Existem os momentos corretos da utilização. Procure o veterinário, não deixe que os cavalos cheguem a um grau de desidratação que possa prejudicar o trabalho e levar para um sofrimento, né? Faça a reposição que tudo vai dar certo para os cavalos. Meu amigo, um abraço. Um abraço, até mais. Eu conversei hoje com o Dr. Juscelino Ribeiro, que é médico veterinário e é coordenador técnico da Vetinil. Ele está lá no Nordeste, gente, conversando com a gente direto daquela terra maravilhosa lá do Pernambuco. E apesar de ser mineiro, né? É mineiro, mas está lá no Pernambuco. E nós falamos a respeito da desidratação, que é problema também para os equinos. Gostou da nossa prosa? Deixa um like aí pra gente, deixa um gostei, deixa um comentário, compartilhe com quem gosta de cavalo e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.